Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós iremos falar sobre, vamos dar início ao módulo 13, Manual de Instrução, Contexto de Produção, Característica e Circulação, livro 4. Então, gente, Manual de Instrução. Tem algumas questões interessantes para a gente pensar a respeito. A palavra instruir, né, a gente sabe que significa auxiliar, ajudar, comandar. Então, se a gente pensa, por exemplo, quando uma criança nasce, ela vai ter uma família esperando para instruí-la, né? Quando você compra uma televisão, ela vem com um manual de instrução, né? Então, quando você tem um professor, né, se espera que o professor te instrua na busca do conhecimento, né? Então, você não busca sozinho, o professor também não consegue te instruir sozinho, é necessário que o aluno, né, aluno e professor atuem em concordância, né? Então, instruir tem esse sentido, né? Então, o texto instrucional é um texto que tem como principal característica a informação, ou seja, este texto nada mais é do que um texto que passa informações de modo que instrua o leitor a fazer alguma coisa, né? O Enem, por exemplo, que é um vestibular imenso, né? Como vocês sabem, trabalha com interpretação de texto. A gente vai falar aqui sobre a questão dos verbos no imperativo, né? E de fato o Enem usa muitos textos o Enem apresenta muitos textos e dentro desses textos existe, né, o verbo no imperativo. Desse modo, o texto instrucional é responsável por auxiliar na realização de ações, tanto como uma maneira certa de fazer algo, quanto para montar um móvel, por exemplo. Outro exemplo são as receitas, que dão passo a passo e a quantidade certa para fazer um bolo, por exemplo, ou uma torta e etc. Qual é o modelo que a gente tem? Por exemplo, uma receita, a gente tem lá, passo 1, né, os ingredientes necessários e depois o modo de preparo, né? Então, você precisa ter aqueles ingredientes para que então você possa ser instruído pela receita, né? Uma coisa interessante também e que vale mencionar é o fato de que hoje quase não existem, na verdade, as pessoas mais velhas, né? Enfim, mas é muito comum que a gente procure essas receitas no YouTube, né? E aí a gente tem a oralidade, né? Então, as marcas da oralidade, como Né, certo? Enfim, uma descontração, dependendo do canal que você encontre. Ou seja, hoje em dia as pessoas têm menos o hábito de adquirirem receitas, né? Em formato de papel. Enfim. Então, quanto à linguagem, nesse gênero textual, é sempre utilizada a função apelativa, ou também chamada de função conativa. E aí, relembrando aqui a função, né? Quais são as funções da linguagem que a gente tem? A apelativa barra conativa, a gente tem a emotiva, a gente tem a referencial, né? Temos também a poética, enfim, e cada uma vai apresentar ali as suas características. Então, vai predominar a função apelativa, sendo totalmente, e essa linguagem precisa ser, né, clara e objetiva, para que então as pessoas consigam seguir o que está sendo estipulado. Além disso, os verbos são empregados no imperativo, né? Então, o que é o imperativo? O imperativo é um modo verbal, nós temos 3, indicativo, subjuntivo e imperativo, né? E aí o imperativo vai trabalhar com os verbos de comando, né? Faça isso, misture, compre, haja dessa forma. Por que o imperativo, né? Porque é importante a maneira, porque é um verbo utilizado justamente para induzir, para instruir esse leitor a fazer algo, né? Então, se a gente tem, por exemplo, se a gente pensa em uma receita, às vezes é interessante lembrar que algumas receitas têm a imagem, né?
E aí você pode ser, nossa, isso aqui parece ser muito bom, ser persuadido através da imagem. Mas geralmente você já vai ali buscar alguma receita para fazer. Mas se a gente pensa, por exemplo, em uma propaganda, em uma publicidade, né? Compre isso. Então, por que que aquele verbo está ali? Para te induzir, compre e depois, né, geralmente vem uma explicação, porque você precisa disso, porque isso vai ser bom para você. Então, dando continuidade. Alguns exemplos mais comuns desse tipo de texto são as receitas culinárias, como nós já falamos, que tem lá, né, os ingredientes, e depois modos de preparo, manual de instrução, guias de cidades, regras de jogos, folhetos explicativos, instruções de remédio, né, como usar o medicamento, né, como manusear um eletrodoméstico, folhetos explicativos e etc. Isso aqui é bem interessante porque tudo isso tem uma relação muito grande com a popularização da internet. Né? Mesmo que a gente, comprei uma geladeira, tem um manual de instrução, eu acho que a gente tende muito mais a procurar esse modo, né, de como mexer, se acontecer tal problema, como resolver. Acho que a gente procura muito nas redes sociais, né, às vezes a pessoa fala, tem uma geladeira tal, enfim, nunca vi com geladeira. Mas assim, pesquisando alguma coisa, né, para ouvir o ponto de vista das pessoas. Exemplo de texto instrucional. Então, a gente tem aqui um texto bobo, fazendo pipa em casa. Confira e note os verbos no imperativo e a função apelativa de que falamos anteriormente. Materiais. Você vai precisar de. Então, a gente tem aqui 2 varetas de bambu ou de palha de coqueiro, fita adesiva colorida, tesoura sem ponta, papel de seda, papel crepom ou seda para rabiola, linha número 10 e depois como fazer. Então, você precisa ter isso primeiro para depois conseguir então fazer a pipa. Recorte o papel de seda em forma de quadrado com aproximadamente 30 centímetros, cole um dos palitos na diagonal, faça um arco com outro palito e cole-o cruzando por cima do palito que já está colado, faça 2 furinhos no lugar onde as 2 varetas se cruzam, um furo de cada lado. Passe, então, o verbo no imperativo. Passe a linha pelos buracos e sem cortá-la dê um nó. Amarra a linha para puxar a pipa a partir do nó. Por último, faça uma rabiola bem colorida com papel crepom. É só cortar umas tiras de papel crepom colorido ou papel seda. Corte uns pedaços do papel e cole num fio de linha e depois é só amarrar na pipa, na parte de baixo da vareta reta. Sua pipa está pronta para você brincar. Então, o que a gente percebeu? Que assim como, por exemplo, uma receita de bolo, né? A gente tem o que você precisa ter para depois, de maneira que você consiga executar, né, aquilo que você deseja. Aí eu coloquei aqui um exercício para vocês. Então temos, pegue 2 medidas de estupidez, junte 34 partes de mentira, coloque tudo numa forma untada previamente, com promessas não cumpridas, adicione a seguir o ódio e a inveja, a 10 colheres cheias de burrice, mexa tudo e misture bem. E não se esqueça, antes de levar ao forno, temperar com a essência de espírito de porco 2 xícaras de indiferença e um tablete e meio de preguiça. Então a gente tem aqui os anjos, Legião Urbana. A letra da música Os Anjos, de autoria de Renato Russo, apresenta elementos que a identificam com o seguinte tipo textual: narração, descrição, injunção, dissertação. Então, gente, é lógico, né, que é injunção, porque nós temos aí na injunção um texto que busca te auxiliar a fazer determinada coisa. Então, gente, continuando aqui no nosso assunto, né? Eu mencionei a função conativa, que também é chamada de apelativa, por conta do texto instrucional, e aqui a gente tem um exemplo disso. Como que esse verbo no imperativo, né, como que essa função conativa ou apelativa pode aparecer também em outros textos. Então aqui a gente tem, não é um manual de instrução, né? É algo que tem a ver mais com uma mudança de vida, enfim. Então a gente tem aqui viver bem é viver com saúde. Fique longe do cigarro. Então a gente tem esse verbo no imperativo, né, que é o verbo ficar. E aí também temos a linguagem não verbal, né? Na verdade, mista, né? Porque a gente tem ali o cigarro desenhado, né?
e uma faixa vermelha, né? Não fume, mas não dá para ler muito bem, mas está escrito, tem alguma coisa ali nessa imagem. Então a gente tem a linguagem mista. E aí, gente, já que nós falamos da função apelativa ou conativa, vamos relembrar rapidamente aqui as funções da linguagem. Então, temos aqui a função emotiva, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, meus 8 anos de Casimiro de Abreu. Né? Então, função emotiva, o que está em jogo? Os sentimentos, né? É a primeira pessoa, então a gente tem aqui eu, né? Os verbos de primeira pessoa, pronomes de primeira pessoa, minha, que é um pronome possessivo de primeira pessoa, né? Então, a função emotiva a função emotiva, né, vai ter essas características. Função poética, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que Devares sente, de Fernando Pessoa. Aqui, gente, lembrando que dificilmente a gente tem uma função só, né? Elas coexistem. Então, aqui a função poética. Por que é função poética? Porque simplesmente a gente tem uma poesia, né? Mas a função poética ela pode estar presente em outros textos, né, que não sejam necessariamente uma poesia, né? Quando a gente pensa em uma música, por exemplo, né, a poesia está presente na música. Função metalinguística. A gente tem aqui um poema de João Cabral de Melo Neto, ou seja, metalinguística por quê? Porque é uma poesia que fala sobre o ato de fazer poesia. Mas ainda assim ela é poética, né? Tem a função poética. Por quê? Porque é uma poesia. Então, catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na da folha de papel e depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada por chumbo seu verbo. Pois para catar feijão, soprar nele, jogar fora o leve oco, palha e eco. João Cabral de Melo Neto. Então, como eu falei, tem a função metalinguística, também tem a função poética, né? Função referencial. A linguagem verbal possibilita ao homem representar a realidade física e social, e desde o momento em que é aprendida, conserva um vínculo muito estreito com o pensamento. Possibilita não só a representação e a regulação do pensamento da ação, próprios e alheios, mas também comunica ideias, pensamentos e intenções de diversas naturezas e, desse modo, influencia o outro e estabelece relações interpessoais anteriormente inexistentes. Essas diferentes dimensões da linguagem não se excluem. Não é possível dizer algo a alguém sem ter o que dizer. E ter o que dizer, por sua vez, só é possível a partir das representações construídas sobre o mundo. Então, a gente tem aqui um texto que está falando sobre o que possibilita nessa linguagem verbal. É um texto que está nos informando. Aí você pode parar para pensar, mas se eu tenho uma receita, né? Não é um texto que está informando também? Sim, é um texto que está informando, mas mais do que informar, existe em relação a essa informação um objetivo, né? Que é te instruir. Por isso que a gente chama o texto de instrucional. Função fática, né? Quem fala? Quer falar com quem? O quê? Não estou ouvindo. Você quer falar com quem? Desculpe, vou desligar e tentar de novo, não ouço nada. Então, a função fática é aquela que testa o canal de comunicação, né? Então, se alguém te liga e aí essa pessoa te liga e fala alô, e aí você diz alô, o que significa para essa pessoa? Que a partir daquele momento ela pode falar porque você está na linha, né? Você está ouvindo. Então agora, gente, vamos aproveitar só para fazer 2 questões sobre esse assunto e aí a gente encerra. A biosfera, se eu não me engano, essas 2 questões são do Enem. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, divide-se em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua produção, crescimento e migrações. Predomina no texto a função da linguagem emotiva, porque o autor expressa seu sentimento em relação à ecologia. Letra B. Fática, porque o texto testa o funcionamento do canal de comunicação. Poética, porque o texto chama atenção para os recursos da linguagem. Conativa, porque o texto procura orientar os comportamentos do leitor. Referencial, porque o texto trata de noções e informações conceituais. Então, olha só, está falando sobre a biosfera, né? Que ela reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos. Então, é emotiva? É fática? É poética? É conativa? Não, é referencial, porque está informando, né? Está falando sobre a biosfera. E aí nós temos uma outra questão aqui. Desabafo.
Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. O que é crônica? É um texto curto, né, que tem uma questão do cotidiano. Simplesmente não dá, não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos do secretário eletrônica, recados chatos, contas para pagar que venceram ontem, ou seja, ele está chateado, né? Porque além de ter coisas para fazer, essas coisas já deveriam, né, ter sido feitas. Estou nervoso, estou zangado. No texto em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, que foi o que eu comentei com vocês, né? Com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica desabafo, a função da linguagem predominante é emotiva ou é expressiva, né? E por quê? A função emotiva, que também é chamada de expressiva, né? Quais que vão ser as características principais dessa função emotiva, dessa função expressiva? O sentimento, né? Ou seja, aqui, na verdade, a gente tem um texto que está focando em como esse sujeito está se sentindo, né? E como é que ele está se sentindo? Ele está se sentindo zangado, né? Que é segunda-feira, e ele tem recados chatos. E como é que ele tá? Ele tá nervoso. E além de estar nervoso, ele tá mais o quê? Além de estar nervoso, ele tá o quê? Além de estar nervoso, ele tá zangado, né? Então, o que que acontece? O que se manifesta aqui na verdade, como esse sujeito poético, né, como ele está se sentindo, né, em relação a essa segunda-feira. Bolo de chocolate. Como ele está se sentindo nessa segunda-feira, né? Que convenhamos, segunda-feira é aquele momento que a gente está aqui na bad, né? E é isso. Então, vamos às alternativas. Letra A. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Letra B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Sim. Por que a atitude do enunciador está se sobrepondo? Porque, na verdade, ele está falando sobre como é o estado de espírito dele, como ele está, né? É isso que está se sobressaindo. A letra C diz que o interlocutor é o foco do enunciador. Como que o interlocutor seria o foco? Se eu, por exemplo, estivesse uma propaganda, né? Aquela que a gente viu, né, sobre fumar, o interlocutor é o foco. Por quê? Porque quer se convencer esse interlocutor, né? Quer se fazer com que ele mude de posicionamento, né, tem um estilo de vida diferente. A letra D diz que o referente é o elemento que sobressai em detrimento dos demais. Na verdade, aqui a maneira como ele está se sentindo, a atitude do enunciador, né, que está se sobrepondo. E a letra E diz que o enunciador tem como principal objetivo a manutenção da comunicação. Não, né, essa manutenção da comunicação tem mais a ver com a linguagem enfática e etc. Então, queridos, na próxima semana nós daremos continuidade. Então, de modo geral, né, um texto instrucional, que também é chamado de prescritivo, né? Prescrever, o médico vai lá te prescrever, vai dizer o que você deve fazer, o que você deve comprar, né? E aí, esse é um assunto legal porque ele envolve outros eixos, né? A gente pensa, por exemplo, no imperativo. O imperativo é um modo verbal, logo a gente lembra das aulas de língua portuguesa, né? Verbo, essa clássica expressa ação, estado, fenômeno da natureza, que é dividida lá em formas nominais, e modos verbais, e tempos, né? Tempos também, presente, passado e futuro. E aí, como nós acabamos falando sobre esse verbo no imperativo, essa função essa função conativa ou apelativa, né? Eu puxei um gancho para que a gente fizesse aqui uma revisãozinha sobre as funções da linguagem, de maneira que tudo ficasse organizado, tá? Para que vocês se lembrassem desse conteúdo. Queridos, é sempre um prazer estar com vocês. Boa semana, bons estudos. Até a nossa próxima aula. E é isso, né? Às vezes bate desânimo, né, gente? Mas não deixem de estudar, porque é muito importante. O Enem daqui a pouco tá aí, né? E é uma grande porta, sem dúvida alguma. Queridos, até mais. Fiquem com Deus, bons estudos.